Beleza, turma? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade nas nossas aulas de Excel e a aula de hoje a gente vai dar início à tão temida função se, tá? Mas antes disso a gente vai utilizar também a função média, maior, menor ou então a função máximo e mínimo, beleza? Como é que vai funcionar essa tabela aqui, tá? No Excel? É um boletim escolar, tá? O boletim de escolar, ele tem uma condição para o aluno ser aprovado e para ser reprovado. Para o aluno ser aprovado, ele tem que ter média, se for de 0 a 10, 70%, ele tem que tirar nota igual a 7 ou maior. Então, a média de notas do aluno tem que ser o quê? Maior ou igual a 7 para que ele seja aprovado. Beleza? Mas antes de iniciar a função aqui, vamos formatar nossa planilha. Eu vou selecionar, tá? Aqui, boletim escolar. Vou mesclar, centralizar. Vou aumentar aqui, ó, a altura, da minha linha, da minha célula e vou alinhar ao meio aqui, ó. Essa ferramenta da página inicial. Alinhar ao meio. Você vê que meu boletim escolar, ele estava na parte inferior, ele vai ficar alinhado ao meio da célula, ok? Vou clicar aqui em boletim escolar, vou selecionar todos os meus dados até o Paulo Cruz, que está na linha 7, e vou adicionar bordas aqui, ó. Página inicial, logo aqui em cima de fonte eu vou ter bordas. Eu vou clicar e vou marcar todas as bordas, ok? Então eu vou preencher minha tabela com bordas. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, que é a minha média bimestral. Vou colocar bordas também, ok? Como eu faço para calcular a média aqui? Tá? É bem simples. Usar a função média. Sinal de igual, M, acento, duplo clique na função. Eu quero a média dos 4 bimestres, não é isso? Então eu clico a partir da nota do primeiro bimestre, fico pressionado o botão esquerdo e arrasto até o 4º bimestre. Você vai ver que ele vai selecionar da célula B3 até a célula E3, incluindo B3 e E3. Ok? Agora basta apertar Enter. Então, a média é 6,5. Vou utilizar aqui, ó, a minha alça de preenchimento. Clicar aqui no quadrinho verde no canto inferior do lado direito. Duplo clique. Ou então eu faço o seguinte, clico e arrasto. Ok? Beleza. Só que agora eu quero trabalhar com apenas uma casa decimal. Você viu que a minha média aqui, ó, ele tem 3 casas decimais, aqui 2, aqui 1, aqui não tem nenhuma, aqui tem uma, aqui não tem nenhuma. Então eu vou padronizar todos os meus valores para me retornar somente uma casa decimal. Então eu vou selecionar aqui, ó, todos os meus valores e vou utilizar aqui a ferramenta, ó, aumentar e diminuir casas decimais, tá? Então, eu vou diminuir, tá? Você viu que todos ficaram sem nenhuma casa decimal. Agora eu vou pegar e vou clicar aqui, ó, aumentar casas decimais uma vez. Beleza? Você vai ver agora que todos os valores possuem uma casa decimal. Deixe-me repetir novamente, tá? Selecionei todos os meus valores a partir do primeiro bimestre até média. Vou diminuir aqui, ó, as casas decimais. Diminuir, todos os meus valores ficaram sem casas decimais. Vou manter selecionado e vou clicar agora em aumentar. Aí ele ficou uma casa decimal, ok? Agora eu vou calcular a minha maior nota, tá? No caso, a maior nota do aluno no bimestre. Eu vou utilizar, em vez da função máximo e mínimo, a função maior e menor, ok? Então, vamos fazer as duas, tá? Eu vou utilizar a função máximo primeiro. Então, eu vou colocar o sinal de igual, M, acento A, duplo clique na função máximo, vou selecionar do primeiro ao 4º bimestre, a média não entra no cálculo, ok? Basta eu apertar Enter, ele vai me retornar a maior nota
da seleção que eu fiz, do primeiro ao quarto bimestre, que é a nota 9. Então, aqui tem 9. Clico no meu resultado, vou na minha alça de preenchimento, referência relativa, e ele vai me retornar todas as notas. Ok? Se eu quisesse, tá? Vamos fazer aqui, utilizando a função mínimo. Depois eu volto e faço com a função maior. Igual, M, acento, I, vai ter aqui, ó, mínimo, duplo clique na função. Vou selecionar o primeiro bimestre ao quarto bimestre. Tá? Feito isso, eu aperto Enter, ou seja, da célula B3 até a célula E3. Ele vai me retornar a menor nota. A menor nota é 5,5. Puxo lá na minha alça de preenchimento, aumentar o zoom, clico e arrasto. Então, ele vai me retornar as menores notas do aluno. Beleza? Você pode utilizar máximo e mínimo. Só que agora eu vou apagar, vou utilizar a função maior e menor. Tá? Por quê? Eles têm uma diferença. A gente já fez essa aula. A função máximo e mínimo, ele simplesmente me retorna o maior valor da minha seleção e o menor valor da minha seleção. Máximo, o maior valor, mínimo, o menor valor. E por aí. Mas se eu quisesse, por exemplo, segundo, terceiro ou quarto maior valor dentro de uma seleção, a função maior e menor, ele não me dá esse resultado. Então, ele é uma função mais limitada, tá? Sempre aos extremos, tá? Tanto para o positivo, tanto por maior quanto por menor. A função maior e menor ela é mais completa, eu consigo determinar uma ordem de valor. Por exemplo, se numa planilha de 1 milhão de valores, tem números, por exemplo, variados, aleatórios, até 1 milhão, e eu quisesse saber, por exemplo, qual que é o 10º maior valor entre esses 1 milhão de números. Não quer dizer que vai ser de 1 a 1 milhão, tá? Vai ser 1 milhão de valores aleatórios, ok? Eu passaria um dia inteiro contando e não conseguiria determinar qual que seria esse 10º valor. A função maior, ele consegue me retornar. Como ele me retorna isso? Vamos descobrir agora. Sinal de igual, maior, duplo clique em cima da função e vou selecionar o do primeiro ao quarto bimestre. Se eu apertar Enter, ele vai dar um erro. Vamos apertar Enter aqui para ver o erro. Você inseriu um número insuficiente de argumentos para essa função. E esse é o maior erro que os alunos cometem. Eles acham que a função maior e menor é igual a máximo e mínimo. Eles são diferentes. Eles possuem quantidades de argumentos diferentes. Tá? Então, a função maior e menor, ela possui um argumento a mais do que a função máximo e mínimo. Então, se eu selecionar tudo e apertar Enter, vai estar incompleta a função. Então, como eu faço para completar a minha função? É bem simples. Você vê que a minha função maior tem minha matriz. O que seria a matriz? A minha seleção. É tudo que eu selecionei aqui, ó, desde o primeiro bimestre ao quarto bimestre. Ok? E o K? O que seria o K? Para eu avançar para o meu próximo argumento, que é para o K, eu coloco o ponto e vírgula. Você vai ver que o K vai ficar em negrito. Tá? Se eu tirar o ponto e vírgula, a matriz está em negrito, que eu estou nesse primeiro argumento. Terminei a minha seleção, ponto e vírgula. O K. O que seria o K? É a minha ordem de valor. Eu não quero o maior valor, eu coloco 1. Se eu quisesse, dentro da minha seleção, o terceiro maior valor, eu colocaria 3. Se eu quisesse o quarto maior valor, eu colocaria 4. Se eu quisesse o quinto maior valor, aí daria erro. Por que daria erro? Porque eu só tenho 1, 2, 3, 4 números. Eu não tenho 5 números. Então, não tem como eu ter o quinto maior valor. Então, só tem 4. Então, o máximo que eu posso colocar aqui, ó, até 4. Só que como eu quero o primeiro maior valor, eu coloco 1. Enter. Tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, o terceiro maior valor. Qual que é o terceiro maior? 1, 2, 3, que vai ser o 6.
Então, ele vai me retornar aqui, ó, o terceiro maior valor, ok? Qual que seria agora aqui? Opa! 6, ok? Qual que seria agora aqui, ó, o quarto maior valor? Tá? 5,5, ok? Por que 5,5? Porque esse é o primeiro maior, esse é o segundo maior, esse é o terceiro maior e esse é o quarto maior, ok? Então, eu vou voltar aqui para o número 1. Enter. Clico no meu resultado e puxo na referência. Beleza? A função menor, ela vai trabalhar da mesma forma. Então, igual ME, que é a função menor, duplo clique, e vou selecionar das notas do primeiro ao quarto bimestre. Ponto e vírgula, eu não quero o primeiro menor valor, coloco 1. Se eu quisesse o segundo menor valor, 2. E assim sucessivamente. Ok? Então, vou apertar Enter, vou clicar no meu resultado, vou puxar aqui na minha referência. Tranquilo? Vou calcular agora aqui, ó, a minha média bimestral. Sinal de igual, M, acento E, duplo clique na função média. Eu não quero agora a média por aluno, quero a média por bimestre. Aí vai incluir a média de todos os alunos, tá? Dentro desse cálculo. Então, eu vou selecionar aqui, ó, a coluna com os valores do primeiro bimestre, que vai da célula B3 até a célula B7. Vou apertar Enter, clicar no meu resultado, puxar na minha referência. Tranquilo? Bem simples até agora a tabela, correto? Agora vamos aqui, ó, para a função se. Como é que funciona a função se? Ela é uma função que vai te retornar uma tarefa, um resultado, de acordo com uma condição, tá? Então, a função se é uma função condicional, ok? Como é que eu faço a função se? Coloco o sinal de igual, sempre que eu vou utilizar uma função ou realizar um cálculo, sinal de igual, digito o nome da função, ok? Duplo clique em cima. Vocês vão perceber aqui que a função se ela possui 3 argumentos, que é o meu teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Vou começar aqui pelo teste lógico. O que seria esse teste lógico? É a condição do seu problema, tá? A função se, ela às vezes é difícil porque ela é mais interpretativa. Cada tabela exige uma interpretação para o teste lógico diferente. Qual que seria o teste lógico da nossa tabela? Saber se o aluno vai ser aprovado ou reprovado. Mas para o aluno ser aprovado, qual é a média de nota que ele tem que tirar? Notas maiores ou igual a 7. O que tem que ser maior ou igual a 7? A média de notas do aluno. Então, como fica esse meu teste lógico? Se o valor que está digitado aqui, ó, dentro desse endereço, vou clicar nele, que é a minha média, for maior ou igual a 7, essa é a minha condição. Esse é o meu teste lógico. Minha condição para o aluno ser aprovado tem que ser notas maiores ou igual a 7. Tá? Agora, esse é o meu teste lógico. Terminei. Tá? A função se ele vai avaliar o valor que está aqui dentro desse endereço. Se for maior do que 7 ou igual a 7, ele vai executar uma tarefa. Se for o contrário, menor do que 7, ele vai executar uma outra tarefa alternativa. Tá? Para eu avançar para o meu próximo argumento, eu coloco ponto e vírgula, o valor se verdadeiro. O valor se verdadeiro, ele sempre acompanha o raciocínio, ó, do meu teste lógico. Vamos raciocinar. Se a média de notas do aluno for maior ou igual a 7, ele vai ser reprovado? Não. Ele vai ser o quê? Aprovado. Então, o meu valor se verdadeiro, para ele seguir meu teste lógico, a minha condição, aqui, ó, a resposta tem que ser aprovado. E como eu
coloco esse resultado aqui sempre entre aspas duplas, tá? Vocês vão segurar Shift e clicar na aspa aqui, ó. E vai aparecer aspas duplas, ok? Não coloque assim, ó, uma aspa simples, outra aspa simples. Se você fizer isso, vai dar erro, tá? Então, é aspa dupla. Segura Shift e clica aqui na aspa que ele vai acrescentar aspas duplas. E vou colocar aprovado. Vou colocar em caixa alta. Beleza. Agora, fecho aqui o meu valor se verdadeiro com aspa dupla novamente. Então, toda vez que eu for inserir texto na minha função se, ou no Excel em geral, o texto ele tem que ficar entre aspa dupla. Ok? Tranquilo? Isso é fixo. Agora, ponto e vírgula. Ou seja, se o valor que tiver aqui for maior ou igual a 7, vai aparecer aqui no meu resultado aprovado. Tá? E o valor se falso? O valor se falso é o contrário do meu teste lógico. O que seria o contrário de maior ou igual a 7? São números menores do que 7. No raciocínio da minha tabela, números menores do que 7, vai acontecer que situação com o aluno? Ele vai ser reprovado. Então, aspas duplas, reprovado. Aspas duplas novamente, fecho a minha função com parênteses. Ok? Então, ó, se o valor que tiver aqui for maior ou igual a 7, o aluno ele é aprovado. Se o valor que tiver aqui for menor do que 7, o aluno vai ser reprovado. Ok? Então, o meu teste lógico, tá? O meu valor se verdadeiro, ele segue a linha de raciocínio do meu teste lógico. Não seria correto eu colocar aqui, por exemplo, o contrário, ó, reprovado e aqui aprovado, porque a lógica estaria errada. Tá? Então, se o valor que tiver aqui, ó, armazenado na minha célula F3 for maior ou igual a 7, ele vai executar a tarefa para mim, que é o texto aprovado. Senão, ele vai executar uma tarefa alternativa. E no raciocínio da minha tabela de boletim escolar, vai ser reprovado. Tranquilo? Vou apertar Enter. A princípio, assim, a função se, tá? Para quem faz a primeira vez, é um pouco difícil de entender. Então, exige um pouco mais de prática. Mas aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo mais tabelas com a função e vocês vão aprendendo a lógica dessa função, que é mais interpretação do que nível de dificuldade mesmo em si da função, ok? Vou clicar aqui no meu cursor, na minha alça de preenchimento, tá? E arrasto aqui abaixo. Tá? Você vai ver que onde aqui as minhas notas são iguais ou maiores que 7, não está escrito aprovado. Onde é que está menor do que 7? Reprovado. Vamos mudar a nota de uma pessoa aqui. Ó. Esse daqui, ó, em vez de ele tirou 6,5, tirou 3. Eu vou apertar Enter. Você vai ver que a média final dele atualizou automático para 6,8. A média do bimestre mudou para 7,4. E o resultado dele mudou para reprovado. Tá? Se eu voltar aqui a nota para 7, apertar Enter, a média dele sobe para 7,8 novamente e, consequentemente, ele vai ser aprovado. Beleza? Esse exercício aqui, ele está no livro de exercícios, de atividades de vocês, tá? Vocês vão fazer essa tabela, ok? Para mim, qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês podem mandar mensagem no grupo do WhatsApp da turma de vocês. Beleza? Desde já eu agradeço a participação. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula. Valeu!